Estamos de volta. Estamos de volta. Então, continuando, Francisco, como a gente estava falando, aí Foi. Jesus entrou. Sim. Eu estava trabalhando e estudando. Sim. E aí eu lembro de ter tido encontro com Jesus, na Assembleia de Deus lá em Salvador. Raiz Bleiano, né? Raiz Bleiano também. Na verdade, lá eles chamam missão. É o mesmo Belém. Só que lá na Bahia se chama de missão, mas é a mesma vertente e tal. Certo. Mesmo costume, tudo bem. O que acontece? Quando eu aceitei Jesus, aí a coisa ficou complicada. Porque aquela antiga paixão já não é mais paixão. Entendeu? Sabe que quando Jesus chega, a gente perde um pouco as paixões pelas outras coisas. Que é assim. Sim. E a paixão pelo TI caiu por terra e comecei a me apaixonar de novo por outra paixão que era Cristo e a teologia. São coisas que a gente não consegue deixar passar despercebida, né? Cristo mudou minha vida, mudou minha história. E aí hoje, vim para São Paulo, depois de muitas coisas aconteceram, vim para São Paulo, para a gente resumir aqui, não ficar muito longo, vim para São Paulo e hoje eu estou aqui. Aí me formei, né, nessa caminhada toda, tenho uma formação teológica. Legal. E algumas especializações, né? A gente faz alguma coisa de língua hebraica, de grego, mas assim, os cursos mais liberais, né, que a gente participa. Certo. A gente não perde aquela mania de autodidatismo, né? A gente continua autodidata, estudando, se preparando. Isso é muito bom. Ô Francisco, e como que você lidar com essa questão, por exemplo, da galera, de ver você como pastor, devido a essa forma de você se expressar, a maneira como você prega, como você fala de Jesus, essa ênfase que você dá. Como que você lidar com isso? Isso na igreja ou lá fora? Na igreja, tanto aqui na igreja, eu não sei como que é lá fora, se as pessoas têm esse tratamento com você e tal. Lá fora, na verdade, as pessoas ficam, você é pastor, né? Aquela coisa, você é pastor, né? E eu brinco, não, eu não sou pastor, não sou pastor, como é que eu diria? Eu não sou pastor consagrado, no sentido de que derramaram óleo na minha cabeça e tal. Mas, assim, onde eu vou, as pessoas chamam pastor. Legal. E eu lembro de uma frase de um amigo de seminário, e ele já era mestre em teologia, e ele disse para mim, ele falou para mim pessoalmente, depois de uma aula, eu fui tirar uma dúvida como essa, sobre consagração e ministério, e ele ligou para mim e disse, olha, e pode ser um bom exemplo para você, ele disse, a consagração é o reconhecimento das pessoas pelo seu ministério. Certo. Porque existem pessoas que tomaram banho de óleo e nunca foram consagradas. E ele citou Davi nessa oportunidade sobre como as pessoas reconheciam Davi quando ele voltava das batalhas. Tipo, Saul matou 1000, Davi matou 10.000. Lembra desse episódio? Sim. E como as pessoas reconheciam Samuel, né? Chamaram de Samuel, os filhos de Eli, e a diferença entre eles. As pessoas sabiam que o filho da Ana era um jovem consagrado, um jovem chamado. E isso me deixava muito feliz porque eu não desmereço a consagração, tá? Fique claro aqui, né? Não há demérito em ser consagrado a pastor, óbvio que não. Mas até então eu não fui consagrado a pastor. Mas aonde eu vou pregar, ninguém consegue me chamar de pastor. Tratamento, né? Sim. É um reconhecimento muito gostoso, cara. É muito gostoso porque é uma responsabilidade maior, porque a gente comete erros, né? No meio da caminhada a gente desliza, a gente falha, a gente tem problemas, né? E esse peso te deixa mais preocupado, te deixa mais atento, né, com as coisas de Deus. Mas é muito gostoso, é muito bom. Assim, não é que é ser chamado de pastor, mas o reconhecimento que as pessoas têm naturalmente, né? Você não tenta forçar nada. As pessoas naturalmente falam, pastor Francisco, pastor Fran, pastor Fran. E isso é muito legal, muito gostoso. Francisco, entrando nesse tema que a gente, no mérito da questão que a gente está falando sobre religiosidade, né? Embora no seu significado a religiosidade em si tenha no seu significado da palavra, ela tenha um lado bom, até que ponto isso a gente deve levar a religiosidade dentro de nós no sentido de prática? Qual é o ponto que eu não posso passar? Porque eu vejo que muitas pessoas deixam passar esse ponto entre dogma, né, que é o ensino, e o que é real a prática da religiosidade. Eu queria falar com você um pouco sobre isso. O que nós temos que fazer para tornar a religiosidade uma coisa boa, prática, na prática para nós, e não fazer dela um dogma, que possa anular o sacrifício de Cristo na cruz e tudo mais. Difícil. É uma linha muito tênue entre o religioso, que não é um religioso sincero, honesto, que é uma boa prática, e o religioso intitulado religioso praticante. Mas acho que se a gente partir do seguinte, a gente tem que partir primeiro da definição, né? Quando a gente parte da definição fica mais simples.
Quando a gente entende que a palavra religião quer dizer, na sua essência, a gente já se perdeu. A Globo já derrubou isso aqui, as pessoas já perderam a ideia de religião, a pessoa tem ideia de religião como algo muito ruim, né? Mas na verdade a palavra religião, ela vem do latim religar, religare, que quer dizer religar, 2 pontos, né? E que ponto? Obviamente que o ponto é o homem e Deus. Perfeito. Né? Houve uma quebra na relação entre o homem e Deus, isso Gênesis, você sabe disso, a Bíblia toda fala dessa relação. E no momento em que o homem se desliga de Deus, ele precisa de religar. Sim. Então ele precisa da religião. Latim é isso. Né? Eu quero que você esqueça tudo que você já ouviu falar de religião, que foi pro ruim, tá? O básico é esse. Esse é o ponto. Religião é religar o homem com Deus. Certo. Só que aquela coisa, a gente costuma distorcer, né, todos os conceitos relativos a Deus. Eu acho que Satanás atua bem com relação a isso, meio de comunicação, emissora, aquilo que já diz a Globo, né, não tem meus conceitos sobre política não é o caso, mas deturpou. É como a palavra amor. Tem gente que acha que amor é sexo. Né? Tem jovem aí que não sabe o que é amor. Você vai perguntar, você ama? Não, eu faço amor. Ele não entende, ele não sabe o que é amor. É mais amplo. Então, se você perguntar a alguém, você é religioso? Eu diz, não, eu sou religioso. Né? Eu sou cristão. Mas, na verdade, você é religioso porque, na essência da palavra, você foi ligado a Deus. Então, necessariamente, você não é religioso. Agora, eu entendo a sua pergunta, que a pergunta pode estar confundindo as pessoas, a religião boa e a religião ruim. O bom religioso e o mau religioso. Né? Aquele que realmente é religioso, sincero, honesto, e aquele que só tem uma áurea de religiosidade. Assim. Eu sempre tive muito medo disso. Muito medo. Como você lidar com essa questão? Eu lido de saber os conceitos originais me ajuda muito. Então, o seminário foi fundamental. Se você puder fazer seminário, se você tiver condição, puder fazer seminário, vai fazer. Estava falando no final da matriculação, na parada. Quando você faz o seminário, você pega a base. Né? Não é que você tem que ser seminarista para ser bom em Bíblia, não é isso. Mas quando você entende o conceito na forma original das coisas, você ganha força. E o caminho se abre também. Sim, o entendimento é totalmente diferente. Você não é mais ignorante nesse assunto. O conhecimento da verdade te libertará, né? É o que ele disse lá nos Evangelhos. E conhecereis a verdade, ela vos libertará. Quando você conhece a verdade, e a verdade da religiosidade é essa. O termo é puro, mas a gente deturpou. Então, o religioso hoje no brasileiro, claro que isso no Brasil, tá? Fora do Brasil pode ser diferente. Sim. Mas o religioso brasileiro é o cara que veste hábito grande, veste roupas, né, longas, geralmente são as pessoas que têm uma pegada mais tradicional, né? São pessoas que têm uma vida mais concentrada no isolamento, sabe? No claustro, né? A pegada aos dogmas, que é um ponto interessante também. Mas você pode ser um religioso numa igreja evangélica, católica, seja onde você for. Se você tem uma ligação com Deus, né? Você está ligado a Deus. E não ser um cara que veste, sabe, longos hábitos, entendeu? Você pode não estar enclausurado numa montanha. Você pode ser um religioso, como a gente está aqui, né? Nós somos religiosos no sentido bom da palavra, né? Mas esse é o ponto, entendeu? Quando você descobre o ponto da palavra, você entende que você pode ou não pode ser e os limites que você pode avançar ou não na religiosidade. E você acredita, Francisco, que esse ponto da má religião começou de fato no Império de Constantino e de lá para cá isso veio disseminando de uma forma ruim, da qual a igreja, a instituição não consegue se desvincular? Você acredita dessa forma também? Tipo, daquele momento para cá... Não. Eu acho o seguinte, eu tenho certeza que daquele momento para cá a coisa ficou pior. Daquele momento para cá foi um ponto crítico. Mas se você olhar os evangelhos, você vai ver religiosos afrontando Jesus. Né? Você vai ver a casta de religiosos. Principalmente os fariseus. Ali você tem saduceus, você tem fariseus, você tem essênio, você tem uma série de religiosos, né, consagrados, separados, fora do mérito se eles são bons ou ruins. Uns eu sei que eram ruins. uns eram ruins. Aqueles que afrontavam Jesus eram muito ruins. O pastor Isaías, só abrindo o pastor Isaías, Oséias, que você inclusive fez até um bate-papo com ele sobre isso. No dia que ele veio dar aquele seminário que você fez para eles, que foi organizado, que foi muito bom. Ele falou uma coisa sobre essa questão da religiosidade, envolvido também com a questão política, né? Sim. Que ele, nessa questão, ele disse que é mais ônus do que bônus, né? Você acredita assim também que nessa questão da religiosidade
né? A formação da instituição igreja trouxe mais ônus ou mais bônus? Cara, a gente tem que pensar nesse ponto que a gente parou com os fariseus, né? Certo. Porque além de ser religiosos, eles eram casta política. Perfeito. Então, assim, como eles eram políticos barra religiosos, eu acho que a parada ficou meio estranha. Sabe por quê? Eles são fantásticos e eles estão conosco lá, tá? Se precisar, conteúdo teológico com qualidade, vai lá no canal Fran Barbosa e férias, só férias. Mas assim, voltando ao assunto, quando eles unem religião com política, eles ficam meio que prostituídos. Não sei se é o termo correto, mas eu tenho a sensação que a política, ela não é tudo mal. O mal somos nós, não tem pra onde correr. Existem políticos bons e políticos ruins, a gente não pode negar isso. Existem religiosos bons e ruins, né, como a gente está falando aqui. Eu acho que o mal somos nós. A gente distorce a parada, a gente mata os conceitos, somos nós, seres humanos, por causa do pecado, né? Há mais ônus do que bônus, né? Realmente se unir com a política é problemático, na minha opinião, tá? Sim, na minha opinião sincera. Não, nesse caso, eu quis dizer, por causa disso, no sentido da palavra do que a gente estava falando, eu usei mais a colocação que ele colocou do ônus e bônus, no sentido da instituição, quando institucionalizou, entende? Sim. Deixou as pessoas mais religiosas, trouxe mais ônus do que bônus, nesse sentido. Você com certeza, porque se você for puxar o histórico da Igreja Católica para cá, né? Você que é católico, você não se assusta. Fica bravo com a gente não, a gente ama, né? De Jesus. A ideia não é essa. A ideia não é essa. Aqui é o mal religioso. Sim, o mal religioso. Evangélicos péssimos e católicos muito bons. Existem católicos péssimos e evangélicos muito bons. Eu estou de lado de um aqui, é a bênção de Deus. Então é o seguinte, quando Constantino estatiza a religião em Roma, lá nos primeiros séculos, o cristianismo, a religião oficial. Você tem um problema porque você deixa de ser escasso. Eu acho que é um problema, um dos problemas. Sim. Tudo que é escasso é valorizado. O ouro é escasso, por isso ele é valorizado. A moeda é escassa, por isso ele é valorizado. Tudo que é escasso, se você notar, as pessoas valorizam. Como o cristianismo deixou de ser escasso, perseguido, humilhado, agora é geral, todo mundo virou cristão. Entendeu? Quando todo mundo vira cristão, não há mais critério. Desvirtuou no momento em que todas as outras religiões em Roma, adoradores de todos os deuses, agora tinham que ser obrigatoriamente cristãos. Portanto, eles não eram cristãos porque queriam ser, eram cristãos porque deveriam ser. Era a instituição principal do Império. Então você tem toda uma caixa de pessoas vindo com todas as intenções, ou muitas intenções, não posso dizer todos, mas inúmeras intenções de vir ao cristianismo e possivelmente essas intenções não eram Cristo. Coisa que na primeira igreja era. A igreja primitiva, ela era perseguida, humilhada, ultrajada, arrebentavam a igreja, mas a igreja tinha Cristo como o seu principal alvo. Né? O foco era Cristo, o foco era a doutrina dos apóstolos. 300 anos depois, 370 mais ou menos, quando Constantino decide, não, agora o cristianismo vem um monte de gente para o cristianismo com inúmeras intenções. Então você tem que parar para pensar, e isso é um ponto para hoje em dia. Sim. Como é que eu vejo o cristianismo? Será que ele ainda é valor? Cristo ainda é o valor da igreja? Entendeu? Cristo ainda é o valor do religioso? Se o religioso acha que Cristo é o valor dele, ele é um bom religioso. Mas se o religioso acha que Cristo é só mais um ponto no meio de tantos outros que ele encontra na igreja, aí ele já se desvirtuou. Desvirtuou totalmente. Que foi o que aconteceu com a igreja católica no século I, segundo e em diante, até o XVI, se não me engano, quando surgiram os reformadores. Foi uma deterioração desse sentido, desse amor por Cristo. Você deixa de amar Cristo, é o que ele diz lá nos Evangelhos no 6 de Mateus. Onde está o seu tesouro? Está o seu coração. Aí está o seu coração. Eu amo essa frase de Jesus. Porque quando você revela o caráter da pessoa, onde está o coração. Se o seu coração não está em Cristo, você vai ter milhares de coisas para colocar no lugar dele. E isso, com certeza, vai desvirtuar e vai tornar o religioso bom e o religioso ruim. No fim, é Cristo. É como aconteceu com o jovem rico, né? Sim. Ele era um bom religioso aos olhos dele, mas o coração estava longe. Muito bom. Dos bens lá, enfim. Não quer dizer que a riqueza seja um grande problema. Tá? Ele vai seguir uma parábola dizer que é mais difícil o camelo passar, né? E é mal interpretada. Mas a riqueza é um problema para pessoas que têm um coração longe de Cristo. Sim. Dificilmente um rico entrará no reino de Deus se ele não tiver o Espírito Santo trabalhando nele, né? É realmente muito difícil. Porém, eu conheço muitos pobres que são insinceros na sua fé.
Muitos, mas muitos. Entendeu? E sim, Sinceros, estão voltados para muitas coisas menos para Jesus. E sinceros que você fala, interessante você citar esse termo. É de fato que a gente está falando aqui, que não tem uma... o religioso ruim que não tem uma sinceridade no seu coração com relação a Deus, a sua palavra, a prática diária. Exatamente. Muito bom esse termo, sincero. E sincero, porque tudo parte de uma sinceridade do ser. Né? O seu ser, que não é esse corpo, né? É o seu ser interior. Sua alma está dedicada a ele. Se sua alma não está dedicada a ele, logo ela vai encontrar alguma coisa para se dedicar. Então, você não vai ter para onde correr. Entendeu? Não tem para onde correr. É isso, e isso é uma base, né, do cristianismo. Sem isso, você vai correr por caminhos estranhos, entendeu? E é um cuidado que a gente tem que ter na nossa caminhada de fé. E eu tive que ter várias vezes, e você vai ter várias vezes, que lidar com isso. E entender, será que eu estou aqui porque eu estou pregando? Será que eu estou aqui porque eu estou tocando? Qual é o propósito? Qual é o meu propósito na parada? E as pessoas têm, nós, por razão própria, né? por razão de sermos seres humanos, a gente muitas vezes tem a dificuldade de entender esse sentido, né? O propósito da vida, qual é o seu propósito, qual é o propósito que Deus tem determinado para você, né? Eu acho que nesse momento você se torna um mau religioso. Você se torna um servo de Deus que está se afastando do real propósito. Né? Isso é perigoso, muito perigoso. Franco, fala aqui para mim uma coisa. Continuando um pouco nessa linha que a gente está seguindo, a gente vê que conforme a igreja foi ganhando mais ramos, né, foi crescendo, se desenvolvendo e ganhando terreno, a gente viu que muitas células se desprenderam da origem. Você acredita que isso também é um caminho que, podemos dizer até que o mal tem se utilizado também para perverter o religioso bom e tornar ele um religioso ruim, a diversificação, a diversidade de ministérios, de placas. Quando a gente fala aqui em instituições, você acha que isso também tem homens que, eu não me dei bem com esse ministério aqui, vou lá, roubo uma igreja e interpreta da maneira dele, da forma dele, sem um entendimento coerente da palavra de Deus. Você acha que isso é um mal também que precisa ser combatido? Muito grande. Nós temos os piores males da nossa geração, vamos dizer assim. Nós somos a geração Z, né? A última. Eu acho que nós somos os últimos. Há quem diga que não. Eu não sei se você acredita, mas eu acho que nós somos os últimos. Sim. Mas, voltando à pergunta, a gente tem que voltar para o meu velho mecanismo de pensar no sentido real da palavra ministério e denominações. Né? Porque o ministério é a ação do Espírito Santo na vida do homem. Né? Ele vai falar Paulo vai falar lá nos Efésios sobre a diversidade dos ministérios. Né? Ele vai citar mestres, pastores, né? Ele vai citar dons de curar. Na carta aos Coríntios ele vai dividir várias ações ministeriais. E isso me deixa mais tranquilo em pensar que, mesmo que eu esteja em qualquer denominação que foi criada aí por N motivos, eu posso exercer o meu ministério, aquilo que Deus me chamou, de forma séria, de forma honesta, com Deus, sincera. É a palavra que a gente está usando muito, né? De forma sincera. Quanto isso eu estou me referindo aos ministérios. Quanto às denominações, é uma prática muito comum hoje você ter pessoas que se desentendem por algum motivo, né, por alguma prática denominacional e querem sair das suas igrejas mães, né, habituais e montarem as suas próprias estruturas. É difícil dizer se isso é bom ou ruim, porque tem sempre o lado bom e o lado ruim dessa história. Né? A gente pode entender que, em alguns casos, pessoas têm razão, em outros é só uma questão de vaidadezinha mesmo, entendeu? Dá licença aqui, você não quer você meu pastor, e agora eu vou ser pastor. Então, porque na verdade é isso que quebra um pouco também, né? Porque, obviamente, se é a mesma palavra, deveriam todos ter, teoricamente, o mesmo entendimento, né? E quando você vê pessoas deixando essa questão, como você disse, levantar essa vaidade, isso se torna de fato para a fé geral é muito prejudicial. Mas a gente precisa entender que você pode ser tocando um ponto interessante. Você diz assim, poxa, caramba, é a mesma palavra. Né? Por que as pessoas enxergam de formas diferentes? Né? A gente vai lembrar das igrejas lá no Novo Testamento. Paulo tem muito trabalho com a igreja de Coríntios, mas tem pouco trabalho com a igreja de Filadélfia. Né? Tanto que João elogia Filadélfia, os discípulos de Paulo que doutrinaram aquela igreja fizeram um bom trabalho, porque quando Deus diz ao anjo que escreve Filadélfia, não tem nenhuma correção.
é só elogio, né, lá no Apocalipse. É uma igreja que provavelmente tinha algumas questões, mas Deus não decidiu imputar ali naquela hora, né, diz assim, tem que corrigir isso aqui. Então assim, você tem o mesmo evangelho sendo pregado pelos 12, né, e os 12 eu coloco aqui Paulo no lugar de Judas, tá? Estou colocando Paulo no lugar de Judas. Os 12 pregaram e regionalmente, né, ali, as questões regionais, a influência dos cultos, né, a influência da idolatria em algumas regiões e outras não. Por exemplo, a carta aos Efésios tem um problema com a Diana. Né? Então, assim, Diana era um problema para os Efésios, mas não era um problema para os de Laodiceia. Os problemas de Laodiceia eram uma região muito rica. Então, assim, vai haver realmente uma identificação diferenciada com a palavra. Pode ter certeza. O próprio caso de João Marcos também. Sim, teve um problema com Paulo e sim. Paulo disse, não vai com a gente, nos abandonou. Ele já nos abandonou. E escreveu um evangelho. Fantástico, que é o Evangelho de Marcos. Né? Então, assim, quando você... Eu vou falar de regionalismo, porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Você vai para a Bahia, os baianos, Deus abençoe vocês, está em Salvador, sou soteropolitano, é uma Bahia. Você está na Bahia, você tem um ritmo de culto um pouco mais afro, sabe? Eu não estou exagerando aqui, eu estou dando a minha opinião, a opinião que eu tenho é essa aqui. Você tem uma pegada um pouco mais afro, de batalha espiritual, não está tocando candomblé, esse tipo de coisa. E já isso muito, bastante. São Paulo, Rio, Espírito Santo, essas regiões mais influenciadas pelo culto afro, a galera tem mais batalha espiritual, porque tá no baiano, entendeu? Ele cresceu vendo isso. Quando você chega em São Paulo, a dificuldade que eu vejo, não sei se você nasceu aqui, né? Sim, sou paulista. Eu não sei se você nota, mas o paulista ele tem uma dificuldade maior com a prática do dia a dia. Por exemplo, tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, tem trânsito, tem a cultura da cidade, a cultura que influencia muito. Então eu acredito que essas distinções, pelo menos no Novo Testamento, tá? Sim. Existem casos e casos aqui na nossa geração, mas eu acho que no Novo Testamento lá havia esses regionalismos que influenciavam muito e atrapalhavam um pouco algumas regiões e algumas igrejas. No nosso caso, eu acho que nós deterioramos o conceito de evangélicos e hoje nós estamos numa geração que talvez não tenha nenhuma noção correta do que é ser evangélico, ser protestante, crer em Cristo Jesus. Só está com a placa tatuada e já era. Tá lá e vou para a igreja. É mais ou menos isso. A igreja virou uma rotina. Isso é um sinal de um mal religioso. Uma religião mais superficial, né? Sem profundidade. Certo. E pelo que você vê, a melhor arma hoje para combater isso, porque querendo ou não, se torna uma enfermidade, uma patologia dentro da igreja, quando eu digo. Qual é o melhor? Você ainda entende que a pregação é o melhor caminho ou você vê outros meios? Com certeza. Então quem vê outros meios pessoas que veem outros meios além da pregação do Evangelho. Você vê isso com qual é o seu olhar para isso? Como você enxerga? Depende muito de como você enxerga a pregação. Sim. Né? Por exemplo, às vezes você está louvando ali. O pessoal está vendo a igreja lá atrás, na nossa igreja adorando o Senhor. Aí às vezes você está adorando ali e às vezes o que você canta é uma pregação. Sim. Você está falando através dos instrumentos da sua voz, da sua letra, né? Desmerecendo totalmente o louvor e sem letra. É a pregação. Lá no outro dia lá em casa, a gente estava se preparando para sair numa das pregações e a Bruna disse: poxa, esse louvor que você está ouvindo aí, pô, cara, não tem nada a ver, tira isso daí, né? Porque a letra, a melodia era muito boa, mas a letra era muito ruim, muito escassa, sabe? Se a gente não tomar cuidado, a gente se leva pela melodia e esquece da letra. E não há pregação naquilo, entendeu? Não há pregação naquilo. Enquanto que os assembleanos, eu lembrando das minhas raízes assembleanas, eles louvam muito o hino da harpa porque eles entendem que os hinos da harpa têm letra, tem uma mensagem, tem uma pregação. E são extremamente cristocêntricos. Sim, são cristocêntricos, né? Você percebe que existe uma raiz de palavra ali. E isso eu chamo de pregação, tá? Porque tem pregador que não prega nada, irmão. Concorda comigo? Com todo respeito aos pregadores, tá? Eu sou pregador, a gente prega a palavra, você sabe que você também prega. Não dá, velho. Tem uns camaradas que são complicados, entendeu? Você perdeu meia hora ali, cara. Perdeu meia hora porque você não ouviu a palavra. Enquanto que no meio do louvor você ouviu a palavra sendo pregada. Então, eu acho que isso é pregação. Perfeito. Eu acredito também que o testemunho é uma ótima forma de combater isso. Mas o principal instrumento, eu não tenho dúvida, é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus influencia o músico,
Quando a palavra de Deus influencia o pregador, o pastor, o mestre, o professor, quando a palavra de Deus influencia o jovem que está na igreja, ele dá testemunho lá fora, ele não fala nada, mas ele está pregando e, com certeza, a palavra muda tudo. Lutero, uma vez, numa das suas últimas frases, Lutero disse que ele não fez nada. Quem fez foi a palavra. Sem a palavra. E ele fala, você falando de Lutero, até esses dias eu postei no meu stories do Instagram, ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que nós costumamos ensinar melhor aquilo que nós mais precisamos aprender. Eu lembro dessa frase também. Então, de fato, a pregação ainda é o melhor caminho. Né? Para nós que pregamos, aprender. Né? Se você pregar melhor que você tem que aprender, você tem que aprender. Então, não existe um teólogo formado, pronto. Né? É uma via de estudo que você nunca vai se formar. Se ilude o teólogo que acha que eu colocou o anel no dedo, terminou a formatura e parou de estudar. Se engana, não vai conseguir. Ele não vai ser um bom teólogo. Ele vai ter experiências com pessoas, ele vai olhar textos, ele vai evoluir os textos, ele vai ver que, nossa, como é que eu não enxerguei isso há 10 anos atrás? Porque é um processo de estudo teológico, é um processo de revelação muito, muito bom. O bom cristão gosta de teologia. Muito, muito. Ele pode não entender o que é teologia. Eu não gosto de teologia, mas se você gosta da palavra, filho, você é um bom teólogo. Você vai se tornar um bom teólogo, um bom estudante, um bom pregador. Porque a palavra é um bom bereano. Seja onde você estiver, na sua denominação, onde você for, se você lê a palavra, se você tem intimidade com a palavra e gosta da palavra, com certeza você vai ser um bom servo de Deus e um bom obreiro. Continuando nessa linha que a gente está falando sobre a diversidade de cristãos que se levantar, e o quanto isso tem trazido ônus e bônus, né? Ônus e bônus. Você vê a internet como um meio de acesso também à boa informação, à boa pregação? A gente tem uma batalha nesses últimos tempos agora. Eu falo porque eu tenho aí de cristianismo, de cristão. Eu me lembro de cristão em 2002. Eu me lembro do ano que eu me converti, mas de uns 10 anos para cá, eu sei que é mais antigo, mas de 10 anos para cá eu tenho escutado com mais força essa questão entre Armínio, Calvino, Reforma Protestante. E como na internet você não tem filtro, né, vai por aquilo que você busca, por aquilo que você quer conhecer, você vê a internet como um bom meio ainda de acesso democrático para uma informação de qualidade. Eu sou do TI, né? Eu vim do TI, né? Certo. E isso aí é mais ou menos o que a gente vê todo dia, no dia a dia. A internet é sim uma boa ferramenta para você pesquisar, para você buscar fontes. Eu vou fazer uma distinção entre internet e redes sociais, tá? Certo. É preciso fazer uma distinção entre internet e redes sociais, porque as redes sociais têm um pequeno problema. Na verdade é um grande problema. Quanto mais você vê um conteúdo, você só vê dele. As redes sociais entendem que você gosta daquilo e só vai sugerir aquilo para você. Então se você, por exemplo, você curte uma ideia mais calvinista, né? Ou arminianista, vamos dizer assim, já que você tocou no assunto. Pode ter certeza que se você, nas suas redes sociais, eu estou falando Facebook, Instagram, né, se você está no Brasil, é Facebook e Instagram geralmente, e no YouTube, você vai ter dificuldades em ver outros tipos de conteúdos bons. Sim. Então eu vou fugir das redes sociais, eu vou focar na internet de forma geral, porque a rede social fica sugerindo aquilo. Fica sugerindo, cara. Você só vai ter aquilo que você gosta, que você quer. Então, aquilo que a gente começou antes da gente começar o bate-papo, toda unanimidade é burra. Né? Então, eu gosto muito do Calvino, eu gosto muito do Armínio, e então eu preciso analisar os dois pontos para a gente ter uma visão mais ampla de toda essa discussão. Que é uma discussão superficial ao Evangelho, mas não deixa de ser importante. Né? Cristo, eu tenho a sensação que Cristo era arminiano e calvinista. Em alguns momentos a gente vê aquilo ali e eu percebo que a melhor forma é uma caminhada. Sei que é difícil dizer isso, mas como o reverendo Nicodemos fala, o Augusto Nicodemos diz para esse comentário, né? Provavelmente você sabe de que eu estou falando. Sim. O reverendo Augusto Nicodemos fala que eles estão separados aqui, mas na eternidade, se você olhar bem lá no fim, você vai ver eles se unirem. Os dois conceitos. E nós estamos falando de um calvinista declarado, né? Mas equilibrado. Então, assim, é interessante, a internet é a melhor fonte hoje. O mundo está lá, você precisa de informações. Existem conteúdos muito bons do calvinismo, existem conteúdos muito bons do arminianismo, tá? Sim. É só você se dedicar a esse ponto. Mas, para finalizar essa questão, sim, internet é o melhor local para se fazer pesquisa hoje, né? Antes não, mas hoje eu tenho certeza que sim. E se você tiver cuidado com os conteúdos, obviamente, você vai ter
crescimento muito bom na fé. Se você tomar cuidado. Se você ficar refém das redes sociais, você sofre. Você fica tendenciado, sabe? Tipo, direita e esquerda. Partidos com direita e esquerda. Ou né, calvinismo e arminianismo. Trinitarianismo ou unicismo. E você fica nessas pegadas polarizadas. Entendeu? O ideal é que você encontre um certo equilíbrio nos seus estudos. E depois você toma as suas decisões do que você faz ou não. Entendeu? O que você segue? Eu li um livro, há um tempo atrás, chamado Cristianismo Básico, do John Stott. E nesse livro ele fala sobre quando os pais, quando tem a criação dos filhos, eles ensinam os filhos o caminho que os filhos devem seguir, né? Ensinam, se a família tem uma raiz cristã, ela ensina o filho a ser cristão, se ela tem uma raiz cristã católica, ela vai ensinar o filho a ter uma raiz católica cristã, né? E só que ele fala que quando esses filhos eles crescem, palavras dele, no livro, tá, gente? Ele diz, palavras de Stott, no livro, ele diz que os filhos eles preferem sair, porque eles rejeitam a ideia de instituição, preferem sair, do que pesquisar e aprender a razão daquilo que eles receberam dos seus pais. E me chamou muita atenção porque, não é mentira o que ele falou, porque eu conheci muitas pessoas que cresceram, nasceram no lar evangélico ou no lar de uma determinada religião, um católico, e quando ele cresce ele não quer mais, porque ele pegou meio que uma aversão a instituição. Meu pai, minha mãe. Principalmente na adolescência, que é uma época... Que é a época mais difícil. Para você, Francisco, a igreja, ela tem o poder de, como é que eu vou dizer isso? Para você, a igreja ela tem o poder de quebrar esse elo e trazer de volta. O que a igreja pode ensinar para os pais? Pode ensinar para os jovens que estão chegando, que estão vindo para a igreja dos pais? Como a igreja pode se mostrar um lugar que ele pode ficar, que ele pode se sentir acolhido, que ele deve permanecer, que ele deve confiar? Para você, a igreja ela precisa aperfeiçoar essa parte também para que esse jovem também não se torne um mal religioso, não se torne amanhã um afastado do caminho. Cara, você precisa entender, existem igrejas boas e igrejas ruins. O que define isso? O que define isso é a profundidade da igreja na palavra de Deus. Perfeito. A igreja, quando tem profundidade na palavra de Deus, ela tem um louvor bom. Ela tem uma assistência social boa. Ela tem uma equipe bem preparada. Por quê? Porque ela decidiu a longo prazo, não se consegue assim, do dia para a noite. Né? Uma igreja estruturada, ela precisa de anos de dedicação à palavra, de estudo e tudo mais. Quando eu estou falando palavra, eu estou falando a palavra de Deus de forma geral. Tá? Então, eu acredito que a igreja ela é o instrumento de Deus hoje na Terra. Sim. Ela é o ativo de Deus, financeiramente falando. O ativo de Deus hoje é a igreja. É a igreja porque Cristo disse isso. Né? Estarei com vocês farão, vocês irão. Lide e façam isso, né? Preguem, formem discípulos, façam discípulos e tal. A questão é que nós estamos desprezando o chamado. Nós como igreja, tá? Estou me colocando como igreja. Nós desprezamos o chamado no momento em que nós abrimos mão da pregação da palavra. E pregação do louvor em todos os aspectos. Quando a gente esquece a pregação da palavra, nós nos tornamos esse tipo de instrumento que esses jovens não querem conta. Entendeu? Por que eles não querem? Porque eles provavelmente encontraram na família uma pregação mais, vamos dizer assim, eu costumava dizer assim no seminário, uma pregação mais cubo, mais incubada, sabe? Aí você envolve o exagero dos pais, você envolve um acesso indevido a meios de comunicação que não deveria em certa idade. Por exemplo, um filho que tem celular com 3, 4 anos de idade. Você vai ter um problema sério lá na frente quando esse adolescente tiver muita informação e informação que ele não vai saber filtrar. Você acha que o excesso de informação, então, nesse processo de informação, atrapalha, na verdade? O excesso de informação ruim. O excesso de informação ruim na mente de uma criança de 7, 8, 9 anos é desastroso para a vida dessa criança, para a vida desse adolescente. A gente estava vendo um documentário ontem sobre tudo que você coloca na cabeça de uma criança até os 7 anos, não foi por 7 anos, você está montando a maneira dela enxergar o mundo. Ou seja, a maneira que a criança enxerga o mundo é formada dos 2 aos 7 anos. Do 0 aos 7, vamos colocar assim. Né? Então, se esse adolescente foi criado em uma família, por exemplo, que tem
uma doutrina bem estabelecida, são pais maduros, são pessoas que têm uma mente aberta, né? Aberta no sentido de não serem religiosos maus, serem religiosos bons. Com certeza esse jovem vai ter mais sucesso e ele tende a crescer no ambiente que ele vive. Mas se esse jovem tem problemas com relação à sua própria família, problemas com o ministério que ela congrega, né, desde criança, e a tendência é que ela saia, porque a época da mocidade ali, a época dos adolescentes, você já foi jovem, eu também já fui, a época dos adolescentes da mocidade é uma época de conflito, né? A pessoa do jovem ela está vivendo mudanças hormonais, problemas psicológicos. Então, se ela encontrou famílias estruturadas e uma igreja que não ajuda, ela vai ter muito problema. Provavelmente ela vai encontrar um professor na faculdade que é muito mais atraente. Na faculdade Na nesse faculdade sentido, nesse sentido. Aí você tem informação que dificulta nesse processo. Porque eu posso estar falando para mães aqui, né, ou você que vai ver esse vídeo, meu filho entrou na faculdade e desviou. Não, seu filho entrou na faculdade e desviou. Seu filho entrou na faculdade e ele teve um tipo de informação que atraiu ele, porque o tipo de informação que ele tinha não era atraente. E para o jovem, essa dinâmica você vê no comércio, né? As propagandas para jovens são muito mais bem trabalhadas e tudo mais. Então, assim, esse mundo fomenta para o jovem muito mais do que nós do Evangelho. Eu acho que as igrejas estão melhorando muito a dinâmica com os jovens, no sentido de abrir-se mais. As igrejas estão se abrindo para entender a mentalidade jovem, né? Nós tivemos dificuldade no Brasil de começar a andar por esse caminho, né? Mas eu estou percebendo que no Brasil a coisa é sempre difícil. Se você olhar para os Estados Unidos, você tem um pouco mais de equilíbrio nas coisas, mas no Brasil parece que as igrejas voltadas... Você tem igreja voltada para jovem e igreja voltada para adulto. Não sei se você já percebeu. Às vezes eu vou pregar, a igreja está cheia de jovens. Não tem nada de Não tem pouco adulto. Quando você vai na outra igreja, já mais tradicional, mais grande, ampla, 20 anos de ministério já no bairro, ou na cidade que ela está, 30, 40 anos de estadia no bairro, a igreja só tem idosos mais velhos e tal. Então, assim, no Brasil a gente sofre um pouquinho com essa coisa do equilíbrio, né? E isso dificulta para o jovem, porque nós somos seres humanos e a gente gosta de viver em sociedade. E o jovem mais ainda, né? Ele quer viver na tribo, ele quer estar no grupo, estar no conteúdo dele, né? Na linguagem dele e tal. A igreja tem que ser mais social. Acredito que, no sentido real da palavra, mais social e mais sociável, né? Apta para receber todos os públicos. Né? Porque tem igreja que só recebe jovem, e tem igreja que só recebe adulto. Né? O ministério é forte com os senhores, com os adultos, tem bastante conteúdo para crente maduro. Já outras igrejas estão focadas nos crentes que são mais imaturos, mais jovens. Imaturo no sentido de experiência de vida, sabe? Sim. Porque tem jovem que é muito bom e tem idoso que tem dificuldade com o evangelho. Mas quando a gente equilibrar, não sei se vai dar tempo, né? Da gente equilibrar até Jesus voltar, mas se a gente conseguir equilibrar, eu acho que esses jovens vão sofrer menos quando eles se depararem com esses momentos de conflito com pais, com pastores, né? No fim, honestamente, no fim é a palavra. Se eles têm a palavra, se eles são dedicados à palavra, ele vai ver os problemas na igreja dele e vai entender que ele pode ajudar, em vez de ir embora, largar lá. Não gosto dessa igreja, vou para outra. Dificilmente um jovem firme na palavra, ele sai da sua igreja para pregar em outra, a não ser que seja algo muito grave. Algo que realmente É muito difícil de superar. O pastor Ed René Gibbs, né? Pastor Batista, muito conhecido, é professor de teologia, seminarista, o cara conhece demais isso. Não só no Brasil. Ele falou algo muito complicado, né? Assim, ao meu ver, não. Foi algo complicado de se entender. E quando ele, de fato, eu vi o que ele falou, eu tentei analisar o contexto que ele disse, ainda me deixou em choque. E me deixa muito em choque essa questão. Ele fala sobre uma atualização da Bíblia. Sim, não lembro. Né? Ele fala, nós precisamos atualizar a Bíblia e trazer ela ao nosso contexto. E aí a gente está falando dessa questão de informação, de estar formando caráter religioso e tal. Alex Cardoso, na época, na resposta, ele disse sobre o que é causa pétrea, né? Ele fala, a gente não muda, não altera. Mas se a gente parar para pensar no contexto que a igreja hoje vive, né, e o nosso contexto hoje é um contexto bem aberto, bem amplo, né? Hoje em dia nós vemos pessoas que não querem identificar o seu gênero, elas não têm gênero definido, tudo isso. A igreja hoje dificulta. Isso. E o mundo hoje dificulta. como que você vê essa questão?
na sua individualidade com Deus, na sua comunhão com Deus, na sua prática da religiosidade diária, na sua prática de vida, como que você vê essa questão? Você de fato acredita que causas, aspectos não podem ser mudadas? Que existem coisas que não podem mudar para recebermos pessoas como ele diz? Entendi. A gente tem que partir do princípio que eu gosto dessa definição do Alex Cardoso. Eu acho muito boa essa definição. Mas eu tenho que concordar que eu acho que o Ed foi meio infeliz na colocação. Eu tenho a sensação que fizeram mídia com o que ele falou, não com o que ele quis dizer. Às vezes eu tenho essa sensação. Eu entendo que ele colocou uma palavra muito mal colocada. Eu acho que a atualização... Eu vim do TI, eu sei que a palavra atualizar mexe na estrutura. Se você atualiza um programa, você atualiza um sistema, você mexe em coisas superficiais, mas muitas vezes você mexe na estrutura do programa. Você muda a questão. Por exemplo, você atualiza um programa no seu celular, o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, eles vão mexer. Às vezes eles mexem na estrutura do programa e te obrigam a fazer o que você não quer. Toda a Constituição tem sua emenda, como a emenda parlamentar. Exatamente. Às vezes as emendas são absurdas, mas às vezes as emendas são necessárias. E que até ferem o princípio principal. E você acha, então, dentro desse princípio que você falou, pronto, você esclarece. Sim, a atualização. Quando o Alex fala que a base não pode mexer, eu concordo com ele. Assim, mexer na base não é porque a base é Cristo. Se a base é Cristo, ele é a pedra, né? O Pedro vai dizer que ele é a pedra principal de esquina, né? Rejeitada pelos construtores, Paulo, né? Pelos construtores, mas virou pedra de esquina, ou seja, a pedra principal. Na Carta aos Coríntios ele fala que colocaram o fundamento, que foi Cristo que colocou o fundamento, e ele constrói em cima do fundamento do edifício, para que a obra seja edificada. E demais, ele vai mais além. Ele diz que aquele que constrói obras de pedra, de palha, de madeira, porque o fundamento já está posto, ele fala. Depende de como você constrói por cima agora. Esse é o ponto que eu acho que a gente deveria observar. Então, quando o Alex diz, quando o Alex diz que a base não pode mexer, eu também concordo. Tá? Você tem aquela estrutura básica de concreto que você não pode mexer, mas aqui você constrói como você quiser. Como você quiser, entre aspas. Como você quiser, baseado na palavra, no entendimento que você tem da cultura e tal. Isto posto, eu não mexeria na base. Certo. Não mexeria nunca na base. A base é a palavra, a base é Cristo. Agora, eu preciso compreender que existem questões dessa cultura que não existiam em outras culturas. Por exemplo, o pecado o pecado cultural. A gente chama de pecado cultural porque é o pecado de algumas regiões. Por exemplo, o pecado da falsificação. Lembra da época que havia CD? Sim, pirataria. Pirataria na China? Você acha que a China é pecado? Não seria pecado na China. Por que não seria pecado? Porque a China, o cristão chinês, assim, eu estou exagerando no ponto, tá? Você pode discordar de mim no sentido essencial do que eu vou dizer. Mas superficialmente falando, exposto à base, na China, um cristão teria muito menos dificuldade do que um americano, por exemplo, que é louco por patente, de ser fiel a Deus numa cultura como essa, entendeu? O chinês não teria problema com relação ao pecado, aquele tipo de pecado. Estava conversando com o Bruno que o brasileiro tem mais dificuldade com pecados sexuais. Por que o brasileiro acha que o adultério é muito pior do que a mentira? Porque nós vivemos numa cultura secularizada, voltada para o sexo, o hedonismo, né? A gente cresce vendo sexo na TV, sexo em qualquer lugar. Portanto, quando a gente vai lidar com esse tipo de conceito, na minha opinião, a gente hipervaloriza. Né? Não supervaloriza, hipervaloriza. Não estou dizendo que o adultério não é um pecado, não estou dizendo que a mentira é um pecado leve. Não é isso. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que, de acordo com a cultura, você percebe a aplicação do Evangelho de forma diferente. Não é que o Evangelho é diferente, mas a aplicação dele se torna um pouco diferente. Né? É tanto que as igrejas do século I tinham divergências locais e Deus teve que tratar com cada uma de uma forma. Né? Mas isso não atualizou o conteúdo. Né? O conteúdo é o mesmo. Então. Portanto, para finalizar isso aqui, eu acho que o Ed errou na colocação. Mas eu entendo o que ele quis dizer. Não estou dizendo que concordo com o Ed. Eu estou dizendo que eu entendo por um ponto o que ele quis dizer. Eu acho que a gente precisa ser mais sensível a esse público. Né? Ao jovem, ao homossexual. A gente precisa ser mais sensível às pessoas com deficiência.
Né? A gente precisa ser mais sensível com o próximo que não concorda conosco. Lidar com a divergência. É lidar com a divergência. O problema desse tema é que muitas vezes a gente quer dar um chute com o pé na parede. Né? Não, óbvio que se isso constranger a palavra, eu acho que a gente tem que ser ferrenho mesmo. Mas eu acredito que atualizar não é a questão. Né? Eu faço minhas palavras do Billy Graham, quando o Billy Graham diz que a Bíblia é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mas assim, eu entendo o que o Ed quis dizer quando se trata de amor ao próximo, dessa coisa do assistencialismo, da filantropia. Né? Você precisa amar o homossexual, óbvio. Óbvio que você tem que amar a lésbica, a prostituta, você tem que amar o presidiário, você tem que amar o pastor da igreja, que no seu conceito parece ser alguém, né, muito bom. Você tem que amar o irmão, você tem que amar. Tem que amar todos, né? Portanto, o princípio aqui é o primeiro mandamento, amar a Deus, e o segundo que é amar o próximo. Não é o próximo aqui, né? O próximo é aquele outro, né? Como assim mesmo. Se isso pudesse ser feito sem mexer na palavra. Talvez se ele tivesse trocado a palavra, tivesse colocado no lugar da palavra atualização, tivesse colocado mais ou mais aceitável, de uma forma, demonstrar de uma forma mais aceitável, mais aberta, talvez ele não teria tido tanto problema com isso. Provavelmente não. Provavelmente não, porque a mídia fica esperando a gente. Né? A mídia fica esperando uma falha nossa, um momento nosso. E isso aí vira. Eu acredito que ele foi infeliz, só infeliz. Eu gosto muito do Ed. Eu não acho o Ed um super pastor. Não acho super pastores, não conheço super pastores. Eu sei que todo pastor tem problemas. Ele tem problemas de crença, ele tem problemas de associação, problemas de aplicação da palavra no meio, entendeu? Mas eu estava vendo o Poyo Michu falando ontem. Ele estava dando uma entrevista falando sobre como na China os budistas fazem milagre. Né? E ele estava explicando a relação dele com os budistas, que eram pessoas que atrapalharam muito o ministério dele. Mas quando ele entendeu que os budistas fazem parte de todo esse universo que ele precisa lidar, ele começou a entender que eles precisam de amor, eles precisam de ele não é um rival. Certo. Eu faço milagre, você faz milagre. Então a gente é rival, vamos disputar aqui. Não. Eu posso lidar com você, você é um ótimo cantor, um ótimo pregador. Eu posso ser um ótimo cantor, um ótimo pregador, e a gente pode viver bem. Entendeu? Agora, eu acho que a galera pegou o Ed para Cristo, entendeu? Aproveitou a oportunidade e massacrou o cara na mídia. Isso eu já não acho bom. Mas assim, não concordo com a afirmação dele e eu acho que mexer nas bases, atualizar a Bíblia é algo incoerente demais. Não. Religiosidade sem prática é hipocrisia? Sim. Qualquer coisa sem a vida prática torna-se um pouco hipócrita, né? Sim. Por exemplo, eu disser que amo minha esposa e chegar em casa ela se tratada como lixo. Né? Eu dizer que amo meu pastor na frente de todo mundo, mas qualquer pessoa, o próximo, vamos colocar o próximo. Você que ama o próximo, mas na minha vida pessoal, isso realmente é uma hipocrisia. A prática é Tiago falando na sua carta que me mostra a sua fé sem obras e eu me mostro a minha fé com as obras. Você pode até achar que eu não sou um grande homem espiritual, mas olha para minhas obras e você vai ver que Jesus disse que pelas árvores, pelos frutos se conhecem as árvores. Então a hipocrisia é uma palavra muito comum hoje, é muito banalizada também. Um hipócrita hoje, qualquer coisa hoje você é hipócrita. Se você se contradiz em alguma coisa, você é hipócrita. Sim. Mas eu acho que a hipocrisia não é definida dessa forma. Você pode se enganar em um momento, você pode deslizar em outro, mas a sua prática tem que ser uma prática, mesmo com escorregos, mesmo com deslizes, tem que ser uma prática naturalmente firme com o que você diz. O sim, não, visto de forma correta. O sim, não banalizado, né? Você acha que esse termo está banalizado? Sim, no nosso meio? Nossa. Você acha que isso tem feito mal também para a igreja? Muito mal. Muito mal porque a gente entende mal essa definição e a gente aplica isso de forma indevida. Então a gente usa sim, não para a pessoa que diz, olha, vou comer banana, mas não tem banana, vou comer maçã, não. E agora? Sim, não. Não é bem por aí. Eu acho que a aplicação, é isso aqui. Se a base é preservada e a aplicação ela é bem feita, a igreja tende a crescer muito, muito mesmo.
Acabou? Francisco, eu quero agradecer você, irmão. Que Deus te abençoe. Foi muito legal ter você. Eu agradeço o convite. Valeu muito a pena. Estava muito nervoso, mas foi muito legal. eu espero que você tenha gostado. Vai ficar salvo no IGTV. Você que quiser acompanhar, fica à vontade. Francisco, eu iniciei um canal, uma nova página no Instagram, chamado Leitura com Café. Boa. Que a ideia lá é incentivar o pensamento crítico, a leitura, sem preconceito de título. E eu quero deixar indicado aqui para você, que está nos acompanhando, segue lá também. Quando que vai ser? Todo dia? Todo dia, semana? Você está postando como? Eu vou começar a postar lá toda semanalmente as resenhas dos livros que eu leio e tal, tudo certo. E eu quero convidar você a curtir esse vídeo, eu também marquei lá. Você vai ter acesso lá e agradecer a todos vocês, meus irmãos, pela companhia, que Deus abençoe. Deus abençoe você, Francisco, que você continue essa pessoa maravilhosa que você é. Irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês. Valeu, queridos. Até a próxima. Deus abençoe. Até lá.